3, 2, 1. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, porém deve ser entendido em seu contexto e à luz da doutrina dada à Igreja, que é encontrada nas epístolas do Novo Testamento. E essa mesma doutrina nos ensina que o que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para o nosso proveito, não para ser aplicado literalmente a hoje, mas como sombras e figuras que apontavam para a revelação completa que temos hoje em Cristo. A razão disso? Simples. Os próprios apóstolos disseram que era para ser assim. Leia, por exemplo, Colossenses 2, 16, 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Leia Hebreus 8, 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Outro exemplo, Hebreus 10, 1. Porque tendo a lei do Antigo Testamento, a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Outra passagem, 1 Coríntios 10, 6. E essas coisas do Antigo Testamento, foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles, os judeus, os israelitas, cobiçaram. Outra passagem, Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. A dificuldade da ideia usada pela teologia do pacto de espiritualizar a interpretação da Bíblia está em saber se devemos espiritualizar os verbos também. Porque quando o Senhor Jesus diz em Mateus, edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18, qualquer pessoa com um mínimo de bom senso saberia que ele estava se referindo a algo ainda futuro. O verbo está edificarei, que seria edificado, e não algo que já existisse em sua própria época, no período dos evangelhos. Foi por espiritualizar o Antigo Testamento e considerar as bênçãos prometidas a Israel como pertencentes à Igreja que o catolicismo e o protestantismo perseguiram os judeus e buscaram a conquista do mundo até com o uso de armas. Isso continua. Nessa visão deles, Jesus só viria quando os cristãos tivessem levado o Evangelho a todo mundo e tivesse estabelecido aqui o reino. Portanto, valeria tudo nessa empreitada, inclusive as cruzadas e as guerras chamadas de guerras santas. Afinal, no Antigo Testamento, Deus ordenava a Israel que dizimasse os exércitos inimigos. Então, por que não podemos fazer isso hoje também, não é? O que pouca gente sabe é que essa doutrina espiritualiza também a esperança do cristão, de modo a colocá-la na terra e não no céu. Ou seja, a espiritualização aí funciona mais como uma materialização do que é ensinado, prometendo que a igreja no futuro viveria numa terra restaurada, promessa essa que foi feita a Israel no Antigo Testamento, e não nos novos céus com Cristo, como nós vemos em Apocalipse. Por isso a igreja não estaria aqui no caráter de peregrina, segundo essa interpretação das Escrituras, a interpretação do pacto. A igreja não estaria então aqui no caráter de peregrina estrangeira, mas apenas aguardando a oportunidade para tomar de assalto a terra e desfrutar das promessas feitas a Israel no Antigo Testamento. A consequência mais moderna e perniciosa dessa doutrina é a teologia da prosperidade. Afinal, se Deus prometeu saúde e riqueza, por que razão não posso reivindicá-las para o aqui e agora? Não é mesmo? Nessa teologia acreditam as igrejas católica, ortodoxa, luterana, anglicana, episcopal, congregacional, presbiteriana, menonita, cristã reformada e algumas ramificações das igrejas metodista, batista, nazareno, adventista, etc. Ficou com dúvidas? Assista o restante deste vídeo no canal Mário Persona, seguindo o link na descrição.